Olá, pessoal! Está começando o Empreender de hoje. E como nós tínhamos prometido em um programa anterior, hoje nós vamos fazer um empreender diferente. Fizemos um pouquinho com a Carla lá do Sebrae, trazendo a ideia do político empreendedor. 10 dicas para os candidatos. E no programa de hoje eu tenho uma grande satisfação de estar falando com o Dr. Anderson Ramires Pestana, mais conhecido como Pestana, professor, advogado, e nós vamos falar sobre política, nós vamos bater um bate-papo de política. Mas como? Política para falar de candidato? Não, nós vamos falar de como funciona a política na nossa cidade, na região, no país. Entender o que isso influencia a você, empreendedor. E o que influencia lá para você com o filhinho na escola, a educação, a saúde e todas as atividades que envolvem todos os políticos. Nós vamos falar de política. Comigo hoje, com grande satisfação, Pestana, muito obrigado por ter aceito o convite, né, de participar do Empreender e a gente falar um pouquinho de como funciona essa política no nosso país. Marcelo, eu sou seu fã, acompanho seu programa, dou aqui nesse momento aqui a minha saudação ao seu público e a você. Estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre o tema, muito interessante e muito atual, né? Sim, né? Nós que agradecemos, justamente, isso daí uma pessoa conhecedora de política. E para a gente começar a trabalhar política, eu voto no candidato ou eu voto no partido? Muito boa pergunta. Nós temos no Brasil o que nós chamamos de democracia representativa, que eu exerço o poder de povo através de um representante eleito. E nós temos duas maneiras de eleger nossos representantes no Brasil. Nós temos a forma majoritária e nós temos uma outra questão que é a proporcional, e nós temos ali algumas regrinhas diferentes. Por exemplo, os prefeitos são eleitos pelo sistema majoritário, em que o mais votado ganha. Já os vereadores é eleito por uma outra forma. Você vota no partido. Antigamente votava na coligação. Agora nós estamos num processo de mudança constitucional. Nós temos uma emenda constitucional que ela está sendo aplicada a cada eleição, tem uma parte, uma fase dessa nova estrutura constitucional está sendo implantada. E agora, para 2020, não é possível fazer coligação para vereador. Ou seja, nós teremos o voto proporcional, sim, mas dentro da estrutura partidária. Então, o partido A vai lançar 10 candidatos a vereadores. Então, dentre aqueles 10, o voto neles vai somar para o mais votado possivelmente ocupar a vaga. São muitos detalhes. Eu vou falar de uma maneira bem simplificada. Para que todos em casa para que todos entendam. Hoje em Linhares ficou dividido em 26 partidos para cada 26 candidatos para cada partido disputando a campanha de vereador. Foi o número que equacionalmente eles encontraram. Então, olha bem, você que está em casa, a primeira pergunta que eu fiz, nós votamos em quem? Nós votamos no partido ou no candidato? Para vereador, a gente vota no partido. Exato. Então aí vou lançar aquela perguntinha mais pimentada. Digamos que eu fui candidato e ganhei a eleição para vereador dentro do meu partido. Mas eu fui muito bem votado e sou uma pessoa que tenho outras atribuições e sou convidado pelo Poder Executivo, o prefeito, a virar secretário. Quem ocupa a minha vaga? Então eu lanço aqui a pergunta assim, será que você, quando chega um candidato a pedir o voto, você pergunta assim, tá, eu vou votar em você porque você é meu amigo, não é isso que você falou? Mas quem será que é o suplente dele? Nós temos que abrir o olho da população para quem vai ficar no lugar, como é que funciona essa engrenagem. Fala um pouquinho para a gente, Pestana. Então, nós vemos que às vezes as pessoas se preocupam só com o voto para o executivo, para prefeito. Mas a função do vereador é muito importante, muito mesmo. Boa você falar. Qual é a função do vereador? Então, o vereador ele tem a função, ele é eleito para legislar, ele vai criar leis.
ele vai reformar leis já existentes e vai fiscalizar a aplicação dessas leis. Então, ele também tem a possibilidade de julgar o executivo, o chefe do executivo, caso ele descumpra, de alguma forma, a responsabilidade assumida para governar a cidade. Então, o governo é exercido pelo executivo, pela prefeitura, ou seja, pelo prefeito. Os vereadores são fiscais. O prefeito ele só pode fazer o que a lei determina, mas quem faz a lei é o vereador. É o vereador. O prefeito faz o projeto, o vereador que vota e aprova. Então, quando você vota para um vereador, para alguém que vai ser, pelo menos se candidata para ser vereador, você está votando em alguém que vai formular leis, reformar leis e fiscalizar o executivo no cumprimento daquelas leis. Então, às vezes, você vota na pessoa, você vota no fulaninho. E aquele fulaninho, quando assume uma cadeira na Câmara Municipal, acaba ficando contra o executivo, porque o executivo precisa de maioria para aprovar uma lei que ele quer. Ele quer aplicar uma determinada governança, por exemplo, olha, eu quero colocar as escolas no município todas da cor azul, eu não quero pintar a escola de outra cor, totalmente azul. Então ele precisa mandar esse projeto para a Câmara, é claro que é uma questão hipotética. Sim. Manda para a Câmara, ele precisa de maioria. Então se tem alguém ali que está atrapalhando, ele pode ocupar, por exemplo, um outro cargo, e o suplente, dependendo de quem for, o suplente que ficou ali mais bem votado logo abaixo dele, ocupar o cargo. E não necessariamente ser alguém que me represente. Então, como linharense, eu quero uma pessoa, mas pode vir outra a ocupar aquele cargo para vereador. Ah, gente, mas isso daí, o que a gente fala assim, ah, mas isso é um jogo sujo? Não, não é um jogo sujo. Isso faz parte do jogo. O que é importante é nós, eleitores, sabermos como é que funciona o jogo para ir a gente escolher. Fulano, eu vou lhe escolher, mas você não vai sair dali não, hein? Você cumpre o seu mandato de vereador. Uhum. Não é isso, Peçanha? Marcelo, olha só que interessante. Às vezes, as pessoas elas votam para vereador em alguém que é um amigo. E aquele amigo, a pessoa escolhe para ir representá-lo para fazer leis, reformar leis e fiscalizar o cumprimento das leis. Aquela pessoa tem aquela capacidade para fazer, olha, ela tem assessores que vai auxiliar, mas eu tenho que pensar, a ideia daquela pessoa combina com a minha ideia? Porque às vezes eu tenho amigos que têm um pensamento diferente, por exemplo, eu posso torcer para um time e você torcer para outro. Você, nos bastidores aqui, vamos falar, você deu um exemplo de time que é muito interessante. Eu voto no meu amigo porque ele é meu amigo, mas é ele que vai fazer as leis. E aí, na hora de fazer, imagine, eu sou uma pessoa que gosto do Flamengo e votei numa pessoa que vai me representar. Na hora da representação, essa pessoa vota no Vasco. E aí? O que pode acontecer é o seguinte, você vota em mim porque eu sou seu amigo ou porque eu já te fiz um favor, né? Então você fala, não, eu vou votar nele, mas aí eu vou fazer aqui um projeto para homenagear um time brasileiro. Eu vou homenagear o Vasco. Você vai ficar assim, poxa, mas eu votei em você, você me representa, eu não quero que você homenageie esse time, eu quero que você homenageie o meu time, mas olha só, para isso você teria que ter votado em alguém que pensa como você. E como é que a gente faz isso? É por isso que o prefeito você analisa o plano de governo, e os vereadores, as propostas que ele tem para apresentar. Exemplo, esse vereador é meu amigo, ele defende, por exemplo, uma ideologia de gênero, ele defende o aborto, ele defende tal coisa. Eu também defendo. Então vou votar nele. Ah, não, mas ele é meu amigo, mas eu não defendo. Então eu não vou votar nele. Eu preciso ter essa consciência. E aí entra uma coisa chamada estelionato eleitoral. Vote em mim, que eu vou fazer a pracinha do bairro. Eu vou fazer a pracinha do bairro. Sou candidato a vereador e, se eleito for, vou fazer a pracinha do bairro. Quem faz é o executivo. Vereador que promete obra, que promete certas coisas, ele pode prometer que ele vai fazer um projeto, que ele vai fiscalizar o cumprimento e que ele vai trabalhar junto ao executivo para que aquilo aconteça. Mas ele não pode prometer que vai fazer algo. Vou melhorar a saúde, a educação, vou melhorar... Olha só, é muito subjetivo, né? Se você falar assim, olha...
Como que você vai fazer essa melhoria? Um vereador, por exemplo, ele não pode apresentar nenhum projeto que vai aumentar os gastos do executivo. Então, por exemplo, eu vou melhorar a saúde, vou fazer aqui agora um projeto, fui eleito vereador, Linhares votou em mim, sou cidadão linharense, então eu vou agora apresentar um projeto, estou falando Linhares, mas o seu público... Sim, mas é para quê? Linhares. Ok. Mas assim, isso vale para o Brasil todo. Não estou me referindo exclusivamente a Linhares, mas assim, eu vou fazer um projeto. Estou ali, naquele instante, naquele momento, vou fazer aquele projeto e coloco assim, a criação do cargo de médico especialista em tal coisa, aqui nesse hospital ou nesse posto de saúde. Vai gerar um gasto para o município de 10 mil por mês. Eu não posso fazer, só o executivo pode apresentar um projeto que aumenta o gasto, porque tem que levar em consideração a lei orçamentária. Então, esses detalhes, eu acredito que quem se candidata a vereador precisa conhecer a lei orgânica municipal, o plano diretor urbano, como que é dividido a estrutura organizacional, tanto do legislativo quanto do executivo. Então, no Brasil, nós não temos um poder judiciário municipal, mas nós temos o legislativo e o executivo com representantes. Aí eu vou fazer uma pergunta. Muitas vezes eu tenho aquele cidadão que a população quer ele como vereador, né? Ele faz parte de uma comunidade, mas muitas vezes ele não é letrado, ele não tem estudo. Como resolver isso? Ele é um representante, ele tem uma equipe, mas responde daqui a pouquinho. Eu vou chamar você de casa para a gente ir para o intervalo rapidinho, vapt-vupt, correndo. Não saia daí que o bate-papo é muito gostoso. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta com o Empreender. Hoje com um bate-papo diferente, falando um pouquinho de política, com o Dr. Anderson Pestana, mais conhecido como Pestana, professor também, né? Professor Pestana. Te fiz uma pergunta no bloco anterior, Pestana. Eu sou da comunidade, a comunidade me quer como vereador, mas eu não tenho, não sou formado, não tenho nada, não tenho nenhum diploma. E conforme a gente está conduzindo, poxa, eu vou ser o fiscal das leis. Como é que a política, como é que o sistema político do Brasil, né, no vereador, que é o que mais a gente vai ter agora, a campanha de prefeito e vereador, nos dá flexibilidade para que a gente tenha, representando a gente, população, a pessoa que a gente queira, mas que ela seja também assistida para que ela possa discutir e fiscalizar realmente a função dela. É interessante que, como eu disse, a nossa democracia é representativa, eu preciso eleger alguém que pensa como eu. Que assim como eu penso, ele também, e assim então vai me representar. O grande problema é quando eu elejo alguém que não pensa da maneira que eu penso, e quando ele vota uma lei, eu fico insatisfeito. E aí começo a criticar e tal. Então assim, quando eu coloco uma pessoa vou dar um exemplo aqui, a comunidade de pescadores elege uma pessoa para representá-lo. A comunidade de ambulantes da cidade, empreendedores, vai votar em alguém que exerce aquela mesma função. Mas aquela pessoa não tem experiência jurídica, muitas vezes talvez nem terminou o ensino médio, ou até o ensino fundamental, mas ele possui assessores, existe assessoria na Câmara, existe a procuradoria, são advogados, e a pessoa pode também, assim que ela foi eleita, nomear algumas pessoas para poder, no seu gabinete, formar seu gabinete e desempenhar suas funções. O interessante é que ela coloque pessoas técnicas para suprir as suas necessidades. Se ele quer fazer algum projeto na área urbanística, que ele tenha engenheiros, mas que ele tenha um bom advogado, que ele tenha ali junto com ele também algum outro... Essa é a finalidade dos assessores. Dos assessores. E não alguém para poder ficar pedindo voto para as próximas eleições. Porque vereador, ele não precisa e ele não deve fazer a advocacia administrativa. Eu vou te falar o que é. Eu preciso de um exame. Eu não estou conseguindo, eu estou na fila. A minha mãe, eu estou aqui representando a minha mãe, ela precisa desse exame. Você tem que voltar amanhã. A não ser que você fale com o vereador fulano, que ele passa você na frente. Isso aí é uma ilegalidade. E o vereador não está ali para ser um despachante de serviço público.
Ele está para fiscalizar que todos sejam atendidos. Sem essa de ficar... Às vezes tem gente que vai votar no vereador porque já conseguiu um monte de exame para ele. Mas quantos ficaram de fora para que aquele vereador puxasse aquele exame para aquela pessoa? Então o vereador precisa cobrar o executivo, que o executivo execute o serviço essencial, por exemplo, da saúde. Ele precisa desempenhar essa atividade. Então, na área do nosso meio ambiente, nós hoje, podemos dizer, assim, nesse momento que estamos gravando o programa, nós estamos no período, né, de comemorarmos 5 anos do acidente Mariana. Então, quer dizer, um acidente lá em Minas Gerais atingiu a nossa região, está gerando muitas questões aqui, que pode ser objeto até para os outros programas que você for desempenhar aí. Mas você observa que você precisa de alguém da área do meio ambiente, você precisa de alguém da área da saúde. O HGL tem sérios problemas, mas já melhorou. E cada dia vai apresentar novos problemas vai melhorando. Quanto mais ele melhora, mais problema vem. Quanto mais empresa, quanto mais empreendedores, mais capacitação precisa ter a nossa população. Porque às vezes vem um empreendedor, mas a pessoa não foi qualificada. Ou não foi qualificada da maneira que ele precisava. Então eu preciso investir na educação. São muitos detalhes. Então, precisamos de vereadores com consciência e que quando ele for nomear seus assessores, sejam assessores que tenham uma postura íntegra para desempenhar aquela função que ele precisa. Claro, a secretária, né, o contador, o engenheiro, quem sabe, cada um na sua... É todo um conjunto. Então, gente, vocês que estão aí em casa, mas eu queria votar naquele lá que me representa. Não tem problema. Mas ele vai ter... políticos, vai ter candidatos que vão falar assim, mas ele é analfabeto. Não tem problema. Se ele comunga com o seu pensamento, se ele tem comunhão com você nas mesmas ideias, esse é o seu candidato que te representa. Agora, temos que instruir e temos que conhecer que ele é quem tem que fiscalizar e ele que escolha a equipe técnica para fazer. Não é isso? O interessante é que você não tem que votar na pessoa pelo que ela já fez. Porque o que ela já fez, parabéns para ela. Nós vamos votar agora... muito boa essa, né? Nós vamos votar agora, né, para os próximos anos, o que as pessoas farão nos próximos anos. E não o que ela fez. Deixa o passado para trás, vamos zerar o passado e vamos começar agora. Por quê? Se você for parar para pensar, o fulano, ele uma vez passou perto de mim, me cumprimentou, trocou o pneu do meu carro, me ajudou... Mas e agora, daqui para frente, o que ele vai fazer? Então, quais as propostas que ele tem? Então, eu vou te dar um exemplo. No Espírito Santo tem um senador que foi eleito e que muita gente fala mal do senador. Poxa, esse senador aqui é um engano. Ele é uma enganação, porque ele foi eleito, eu votei nele. Tá, mas você votou nele, ele pensava do jeito que pensa, mas você não conheceu. Tem gente que não sabe nem para quem votou para deputado nas últimas eleições. Essa amnésia eleitoral. Exato. Quem você votou para vereador nas últimas eleições? Não é todo mundo que lembra, entende? Então, quer dizer, tem muitas pessoas conscientes, mas nem todas são. Então, tem gente que fala assim, aquele senador ali não me representa. Representa sim, ele foi eleito para isso. Ele foi eleito, né? Então, eu preciso analisar, ouvir a pessoa. Às vezes tem aquela pessoa que fala assim, não gosta de política. Marcelo, todo mundo... Fantástico isso aí. Era a próxima minha pergunta. Que bom. Então nós estamos ia ser a próxima pergunta. Então, assim, a pessoa fala, não gosta de política. Você não pode gostar do partidarismo, que é uma coisa, e a política é outra coisa. A política é a interação social que nós desenvolvemos. Vem do grego antigo da polis. Daí vem o nome polícia, vem o nome metrópolis. É a cidade, é quem está vivendo, é a cidadania exercida em conjunto. Então, política é isso. Agora, tem política institucional. Você representa uma instituição. Eu represento uma instituição. Agora, existe a política partidária, que é aquela pessoa que tem algumas ideologias. Então, tem partidos que defendem, por exemplo, o meio ambiente e a preservação total do meio ambiente. Outros já defendem, outros partidos defendem o desenvolvimento agrário e você produzir bastante alimento para sanar a fome da população. Mas, às vezes, para poder produzir muito, você acaba degradando o meio ambiente. Então, existe um conflito. Então, você escolhe aquele partido que te representa melhor, aquele que está em sintonia com você. E o brasileiro, ele está sentindo falta, Marcelo, de uma segurança. Então, aquele candidato que oferecer mais segurança na perspectiva do eleitor vai acabar levando essas eleições. Porque a pessoa vai falar assim, não, eu posso confiar. Porque eu estou tão desconfiado dos partidos
E eu estou na dúvida. Aí, se você me permite só fazer essa conclusão. Permito, tá muito bom. Você está respondendo antes de eu perguntar, tá ótimo. Tá até poupando o meu trabalho. Eu queria até convidar seus telespectadores e analisar o seguinte: quantas vezes na nossa comunidade aqui em Linhares você vai ver alguém falar assim, aquele cara é candidato a vereador, mas ele não tem a mínima condição de ser candidato. Mas chega a ser piada. E eu ouço isso nas ruas de Linhares. O dia inteiro. Mas muitas vezes os partidos chamam aquela pessoa, por quê? Porque 4, 5 votos que ele ganhar vai somar para o proporcional, para na hora de fazer a contagem de votos final para a eleição, que tem todo um coeficiente eleitoral a ser apurado, que é um tema bem assim, complexo. Eu vou simplificar dizendo, você pega o número de votos válidos e divide pelo número de vagas na Câmara e faz uma equação acrescentando o número 1 e, enfim, é uma matemática, uma equação bem complexa e você chega ao número de vagas que cada partido vai ter. E aí, muitas vezes tem um candidato que teve, por exemplo, a última eleição de Linhares ficou com próximo de 1.020 votos para uma vaga. A última vaga ficou mais ou menos aí, um pouco mais de 1.000 votos. Digamos que alguém tirou 800 votos. Mas um grande número de pessoas abaixo dele tirou 4 votos, 5 votos, 10 votos, 15 votos. Então essas pessoas que aparentemente não tinham condição de ganhar, têm condição de ajudar um cacique. Justamente, o cacique do partido. Do partido. E aí, para ganhar esses votos, as pessoas costumam fazer 1.001 promessas. Só que a diplomação, ela vai acontecer em dezembro agora, e ali as pessoas terão, depois que for eleitas, serão diplomadas, né? Perdão, a eleição vai acontecer agora, mas a diplomação em dezembro, e aí, assim que for diplomada, o candidato que foi eleito, pode sofrer uma intervenção judicial, uma ação judicial chamada ação de impugnação de mandato eletivo. Se a pessoa, por exemplo, comprou voto, se ela se corrompeu, se teve alguma irregularidade na campanha, pode ser impetrada uma ação e a pessoa até chegar ao ponto de perder, mesmo tendo sido eleito, se a pessoa abusou do poder econômico, por exemplo. Pestana, infelizmente nosso tempo está acabando e eu me lembro que você tem um telefone aí do tribunal, porque justamente aquele político, aquele candidato, político não, aquele candidato que prometeu, que te mandou um WhatsApp, que fez campanha e infringiu alguma das regras do Tribunal Regional Eleitoral, né? A quem ele procura? Nós vamos colocar o número aqui do telefone para a pessoa fazer, né? Aqui eu até fiz aqui uma colinha, se você me permite, são muitos números, né? Nós temos aqui o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo com o Disque Eleitor. O telefone é 0800 083 2010. A pessoa pode ligar, pedir informações ou fazer denúncia. Também tem um WhatsApp. Se a pessoa flagrou alguma coisa, o tribunal também tem, que é o 27 21 21 8403. Você memoriza ali na sua agenda telefônica esse número e você pode mandar mensagem para o tribunal. É uma inteligência artificial que vai te responder, mas vai funcionar tranquilamente. E uma outra coisa é o e-título. É possível, agora vai inaugurar, você poder votar com aplicativo. Você baixar na sua loja de aplicativos, você digitar lá e-título e você baixar e ter o título de eleitor já na tela do seu celular. Porque no dia 5/11, já passou essa oportunidade, foi o último dia para você requerer a segunda via do título impresso. Mas você ainda pode baixar o e-título se você tiver a biometria, esse tipo de coisa. Inclusive, Marcelo, eu acho interessante essa inovação, você poderá justificar a ausência do voto pelo aplicativo. Só que lembrando, eu voto em Linhares, aí eu estou em Linhares com o meu aplicativo. Eu posso justificar que eu não vou votar porque eu não estou em Linhares, mas o GPS vai indicar onde eu estou. Aí não vai funcionar. O eleitor também precisa ser honesto, né? Precisa ser honesto. Então a pessoa está fora do município, vai justificar, pelo aplicativo, ele não precisa ir numa sessão, né? Porque pela questão da pandemia vai ter quem já vai diminuir, né? Quem tiver que... Você vê que o próprio Tribunal Eleitoral era para estar divulgando isso em grande escala,
mas ele também quer que a pessoa vá na urna, né? Nós ainda estamos naquela cabresto, naquela obrigatoriedade de votar. Né? E infelizmente ainda é obrigatório, né? Mas assim, eu até peço desculpa por estar passando muita informação muito rápido, mas são muitas coisas. Muitas coisas. Vamos ver se a gente tira. Infelizmente nosso tempo está acabando. Pestana, pô, muito obrigado. Eu acho que isso esclareceu bastante a quem está em casa. E a gente faz aqui o nosso compromisso social para o empreendedorismo, porque a política interfere em todos os comércios. Como você mesmo disse, está aí, né? O governador que fecha comércio, o governador que abre comércio. Então, a política influencia na nossa vida diretamente. Infelizmente, tem pessoas que acham que, eu não estou preocupado, quem ganhar, ganhou, mas não é assim não. Mas, muito obrigado, né? Mais uma vez por você ter estado conosco. Gente, o nosso Empreender fica por aqui. Continue conosco aqui na nossa Rede Sim, esse canal local que agora já pega no estado todo. Né? Nós estamos crescendo a cada dia e chegando cada vez em mais lares. E não se esqueça, no dia 10 de novembro, aqui na Rede Sim, o debate dos prefeitos de Linhares. Não perca!